Olá, amigos da Leandro Stormer, eu sou Thiago Bizzi e esse é o Farol LS, referente ao pregão do dia 23 de junho de 2015, terça-feira. Como sempre, vamos então às movimentações do mercado. Temos aí na tela gráfico diário do índice Bovespa. É o quarto pregão consecutivo em que a linha de resistência dessa congestãozinha é testada. O mercado deixa uma nova sombra superior significativa e forma um novo candle, portanto, de conotação baixista. Como ontem, o candle de hoje ele é mais interessante, porque o corpo é preto, né? E o volume é um pouquinho maior. Então o mercado está marcando muito bem essa resistência em torno dos 54.300 pontos. Né? E eu vejo crescer muito a chance do mercado acelerar no movimento de queda, né? Vindo buscar a zona de suporte dessa consolidação, dessa congestão. Se fosse para romper, provavelmente o mercado teria rompido hoje. Mas trades dentro da congestão tendem a ser mais perigosos, né, do que os trades de rompimento da congestão. Apesar de que operando aqui na venda, a gente estaria a favor do viés. Percebam também que ontem já tinha uma indicação no sentido baixista, né, se tivesse a perda mínima de ontem. Não houve, mas para amanhã, quarta-feira, ocorrendo a perda mínima de hoje, provavelmente o mercado acelera para baixo. E a gente segue naquele cenário, né, onde quando vier o rompimento, seja para cima ou seja para baixo, tem enormes chances de oferecer uma oportunidade muito singular para esse ano. Né? Um cenário onde o índice oferece um rompimento com amplo espaço para movimentação adiante, né? Com características muito boas de ter consolidado bastante tempo antes, né? De ter todas as médias muito próximas. Então, esse mês de julho, provavelmente será um mês bem direcional. Eu digo isso porque já está no finalzinho do mês de junho. Né? No intradiário, olhando aqui o INQ 15, já houve o acionamento de um cenário, uma indicação baixista pelo gráfico diário pela perda mínima de ontem. Okay? Olhando o intraday, o início desse pregão foi de viés altista, a gente teve um gap de alta, o mercado montou um primeiro movimento, a máxima do primeiro movimento está marcada por essa linha azul. Né? O rompimento dessa linha azul, candle fechado acima dela, indicaria compra, né, pelo setup de primeiro movimento, mas estando tão próximo aqui da zona de resistência, o ideal seria realmente o mercado conseguir romper os 55.325, deixando para trás toda essa faixa de resistência. Daí provavelmente o mercado se definiria para cima. Né? Percebam que o dia foi marcado por muito sobe e desce, muita volatilidade sem sair do lugar. Não tivemos acionamento altista. E mais para o finalzinho do pregão, nós tivemos o rompimento da linha d'água para baixo. Primeiro o mercado rompeu o suporte que foi se desenhando, né, aqui ao longo do dia, por volta de 54.960, o ponto mais crítico. Houve um sinal de rompimento, pullback, e depois o mercado acelerou. Nessa, o gap foi fechado e houve rompimento da linha d'água, o mercado deu continuidade, intensificando a queda, né, nos minutos finais aí de negociação do mini índice, né, depois do mercado à vista ter já fechado. E com isso o mercado veio fechar em cima do suporte marcado no dia 19. Está no suporte, o mercado apresenta um pouco de sobrevenda, mas o pregão de amanhã provavelmente vai ser de humor baixista, pelo que eu estou sentindo aí. Tá? De qualquer forma, vamos ver como é que... Não dá para já programar uma operação para amanhã. O cenário ideal, na minha percepção, seria uma abertura num gap de alta, que é bem provável amanhã, né? E depois o mercado romper esta linha d'água para baixo. Percebe que se isso vier acontecer, né, seria bem interessante, porque seria também o rompimento do fundo do dia 19, e o próximo alvo seria aqui a faixa de 53.860. Bom, no mercado americano, o Dow Jones segue numa movimentação altista, ainda com a média móvel de 21 períodos apontando para baixo, então um cenário
de indefinição em termos de tendência. A gente tem um cenário de médio prazo um movimento lateral, no curto prazo um movimento de alta que não é sustentado pela inclinação das médias, o candle não é bonito, então o mercado pode ir para qualquer lado. Mas no momento estamos num processo de alta em busca da resistência aqui do topo histórico, próximo ali ao topo de maio. No topo de maio, né? O S&P 500 futuro tem um cenário um pouco mais altista, não tem um caráter de média apontando para baixo, o candle também não foi tão baixista hoje, teria mais condições de prosseguir no movimento de alta em busca também aqui da resistência e topo histórico. Mas também é um gráfico que no curto prazo fica um pouco inconclusivo, um pouco indefinido. O dólar. Ontem, havia mostrado um candle de força vendedora testando o fundo anterior rompido. Né? Apesar disso, não era um candle de cotação muito baixista. Hoje o dólar chegou a fazer um movimento de alta, não sustentou e fechou próximo da mínima. Agora sim, montando um candle de cotação altista, a média de 20 períodos já está para baixo, testa LTB. A expectativa é que o dólar caia nos próximos pregões. A expectativa, tecnicamente, seria confirmada pela perda mínima de hoje no pregão de amanhã. Então a gente tem um zigue-zague descendente, estabelecendo uma tendência de baixa, agora corroborada pela média móvel de 21 períodos. E o rompimento que a gente teve no dia 17, né, o rompimento dos fundos, já indicava uma boa chance do mercado buscar o fundo de maio. Então parece que realmente é isso que o dólar pretende fazer. Operações na ponta compradora só através de um claro rompimento da CLTB de curto prazo, né, idealmente botando os preços para cima da média móvel de 21 períodos e virando essa média para cima. Um gráfico que a gente pode olhar para entender o que eu quero dizer é o gráfico da SUSB5. Esse é o candle que rompe a LTB de curto prazo, deixando a média móvel de 20 períodos ascendente, ou pelo menos intensificando a inclinação altista, e o candle seguinte supera essa máxima, expectativa de um movimento de alta. Entende? Então é isso que a gente teria que ter no dólar, para o cenário ficar mais consistente para o movimento de alta. Enquanto isso não acontece, o viés é baixista. A gente pode até pensar na operação de venda na perda dessa mínima. Olhando o intradiário, o começo do pregão foi forte, se abriu num gap de alta, o dólar prosseguiu no movimento de alta até bater nessa zona de resistência, que vem essa zona, né, onde a gente tem esse topo e esses topos aqui. Aqui foi marcado o final do primeiro movimento. Se houvesse, depois dessa correção, o rompimento dessa resistência aqui, a gente teria um sinal de compra. Mas o dólar não conseguiu fazer isso, inverteu a movimentação, testou a fronteira do gap, fronteira no gap, dava suporte, e acabou rompendo neste candle aqui, e isso levou ao fechamento do gap, inclusive ao rompimento da linha d'água. Para o pregão de amanhã, o cenário é bem parecido com o do mini índice. Né? Bem possível que a gente tenha uma abertura, um gapzinho de alta, porque esse movimento se intensificou no pós-mercado à vista. Tá? E seria um cenário ótimo, a gente tem uma abertura em gap de alta, gap pequeno, o mercado não sustentar esse gap, romper linha d'água e ao mesmo tempo romper esse fundo. Aí provavelmente o dólar aceleraria em busca do fundo do dia 18. Muito bem. Eu vou só ajustar essa resistência agora. Perfeito. O juro, o que se esperava para o juro? Continuidade do movimento de queda e agora provavelmente o rompimento dessa fronteira 1 do gap. Ainda não foi rompido claramente a fronteira 1, mas tudo se encaminha para o fechamento, o rompimento dessa fronteira e, portanto, o fechamento desse gap, teste da média móvel de 21 períodos. Tá? Essa resistência nos 14.060 até os 14.100 pontos está bem marcada. Então, a expectativa de queda para o juro, pelo menos no curto prazo. Nos papéis que você não gosta de dar uma olhada, Vale, ela segue sem fazer nada, um side day, um dia de definição, a gente segue guardando o rompimento desse suporte ou dessa resistência. A Petrobras pesou, em especial no finalzinho do pregão,
Tá? Vai se afastando dessa zona de resistência e pode então buscar aqui a faixa dos 12,30. A PTR3 também começa a acelerar para baixo. Quem entrou na ponta compradora nesse candle aqui na superação da máxima, que era um trade meia boca, né? Pode ainda estar com a operação aberta, stop abaixo dessa mínima, ou pode ter sido estopado já na perda dessa mínima, né? Que a gente discutiu isso, já que o sinal aqui era de igual significado ao próprio rompimento. Okay? A gente pode até olhar no intraday, a movimentação da Petrobras foi bem interessante. O início de dia foi altista, rapidamente fechou o gap de alta que foi pequeno, e daí a reação foi uma barra elefante significativa com bom volume. Era possível buscar compra na superação dessa máxima, melhor ainda, através do processo de gift. Esse fechamento foi abaixo da média móvel de 9, pedia ajuste stop não foi acionado, e a partir principalmente desse candle aqui poderia-se buscar uma entrada por gift. O papel foi fluindo, até que, mais pro final do pregão, a gente tem uma barra elefante baixista aqui. Quando o mercado deixa claro um fundo, vou antecipar aqui algo do método de day trade. Quando o mercado consegue deixar claro um fundo, o que eu idealmente preciso para isso? O mercado, por exemplo, cai, sobe e o mercado consegue romper o topo anterior. Quando isso acontece, por mais que a gente não tenha tido um fechamento abaixo da média móvel de 9, eu ajusto o stop. Né? Isso inicialmente estava aqui, depois veio para cá e aqui vem para cá. A gente teria sido estopado nessa queda. Esse candle aqui sugere venda. O mercado deu uma paulada enorme para baixo. A Petrobras caiu dessa máxima aqui, a mínima, 3,6%. Um movimento bem forte. Tá? Então, no final das contas, a barra elefante não alcançou seu alvo. Quem entrou pela barra elefante acabou sofrendo stop com um pequeno prejuízo. Quem entrou aqui pelo gift conseguiu sair com um pequeno ganho. Setor de siderurgia. A Gerdau não está conseguindo repicar, está ameaçando romper realmente o fundo de dezembro, mas não vejo nada a ser feito ainda. Intraday, o papel ofereceu um rompimento de linha d'água meio arrastado, mas fluiu. Tá? Deu para carregar até o leilão de fechamento. A CSNA ainda está devendo, ao que tudo indica, mais uma perninha de baixa para buscar aqui o fundo no finalzinho de março, por volta dos 5,43. A expectativa é de queda. E a Uzi Minas parece que realmente quer continuar o movimento de queda, não conseguiu romper a média móvel de 9, já começa a perder mínimas novamente. O cenário só vai ficar mais claro para o cenário baixista, né, para a quantidade de movimento, no momento que romper a mínima deste engolfo de alta aqui. Daí provavelmente a Uzi Minas acelera para baixo em busca dos 13,75. Pelo menos seria o norte para o papel, né? O objetivo. O intraday também gerou um rompimento de linha d'água, né, no candle aqui das 14 horas. O único problema é que não teve muito volume nesse acionamento. Ainda assim, o papel conseguiu fechar com algum ganho em relação a esse trade. O setor bancário, o Bradesco testou a resistência e não conseguiu romper. Se houver a perda de uma mínima, é bem possível que os preços comecem uma correção em busca do fundo de junho. Essa congestão depois de movimentos de queda segue tendo viés baixista. No intraday, foi o papel que do setor chamou mais atenção. Teve essa barra elefante, bem posicionada para um trade, acionada acima de 28,70. Não houve o alcance do alvo pela barra elefante. Deixa eu ver por volatilidade. Por volatilidade, teria um alvo de 1,06% de alta. Também não teria sido alcançado. Pela média móvel de 9, o stop estaria ou abaixo dessa mínima desse candle aqui, ou, como eu prefiro, abaixo de 28,76, o que daria um trade quase no 0 a 0 no final das contas. Mas o trade estava bonitinho no gráfico de 15 minutos. Itaú tentou romper a resistência, não conseguiu, forma um candle de definição, mantém a média móvel de 20 períodos apontada para baixo. Se houver perda mínima, a gente pode ter um movimento corretivo em busca do suportão em 32,50 novamente. Mas não me parece ser um papel ótimo para operar e esse trade de correção. Eu vejo papéis mais interessantes. Essa venda eu acho ainda muito arriscada.
Banco do Brasil também tentou romper essa resistência intermediária, até conseguiu se aproximar bastante aqui dos 24,20, que é o ponto mais forte de resistência, mas inverteu e fechou um candle de cotação bem baixista. Do setor, esse gráfico me parece mais interessante para uma venda. A perda mínima provavelmente detona um movimento coletivo que provavelmente traria os preços de volta aqui aos 22,10 mais ou menos. Falando de swing trade, outros papéis, o pregão de hoje chama atenção para a BCB4. O papel testou essa zona de fundo importante, mínima de 2014, e faz um candle forte, alto, com volume significativo. Dá para entender isso como uma barra de ignição. Tá? Tu percebe então o mercado testando um suporte primário, dá para ver no semanal. A esperação na máxima até pode levar a algum movimento de alta. O volume foi interessante. BOVA11, como o índice, né? Tem uma correlação enorme, testa aqui essa zona de resistência de curto prazo, forma um outro candle de cotação baixista, perda mínima pode testar um movimento coletivo em busca do 51, talvez até levar ao rompimento do 51, porque o mercado está na hora de decidir para que lado vai romper. Então, um trade na perda dessa mínima, para mim, parece interessante, com stop acima aí do 53. FESA 4 abriu um gap de alta, papel de baixa liquidez, mas convém ficar de olho no papel. O rompimento aqui da faixa dos 8,60 pode gerar alguma oportunidade de posicionamento na ponta compradora, se a gente não alavancar muito no tamanho da posição, dá para posicionar alguma coisa. Tá? Tem que considerar que o papel tem um volume diário baixo, na média, 470 mil reais. É um trade mais, é um papel para a gente olhar mais por fins didáticos. Hipermarcas está ameaçando corrigir. Nós vimos o trade a partir do dia 17, no rompimento. O papel andou legal para a volatilidade que ele apresenta. A volatilidade do papel é bem baixa. A média está em 16,85. A média do mercado fica em torno de 30%. Então foi um bom movimento em relação à volatilidade. E o que nós temos aqui, na minha leitura, é um bebê abandonado. A perda da mínima, esse bebê abandonado, gera uma oportunidade de venda com stop rente aqui acima da máxima do candle, acima dos 23,50 idealmente. Tá? Não tem por que deixar um stop muito caro, muito amplo, porque se o mercado espera essa máxima, ele pode dar uma estilingada para cima. Então é melhor deixar um stop bem curto. Então chama atenção uma possível venda. Dá para até, claro, acompanhar no intraday, buscar algum sinal de venda também no intraday. PRML3, a gente viu esse papel gerar um bom trade nessa barra de ignição do dia 28, foi fluindo. No dia 9, fez um engolfo de baixo que nunca foi acionado, fez uma série de inside candles, né, o que formou um cenário de máximo bandeira que está sendo rompido hoje. Então, o papel sinaliza compra e provavelmente agora a gente vai ter um movimento de alta em busca do próximo patamar de resistência em 1,12. Mas é um papel tosqueira, cotado a 0,88, não pode botar muito dinheiro num papel desses. VEG3, tem que ajustar aqui por agrupamentos e desdobramentos. Fez um bom movimento de alta ao longo do mês de junho até então, né? E o candle de hoje nos dá uma sinalização de possível correção. A gente tem então um segundo candle de menor amplitude em termos de corpo, dessa vez com um corpo preto, com uma distância bem razoável para a média móvel de 21 períodos. Perda mínima pode detonar um movimento corretivo dentro da tendência de alta. Um papel, então, interessante de acompanhar no próximo pregão. Eu sei que eu já falei alguma coisa do cenário intradiário e alguns papéis, vamos falar de alguns outros que chamaram a minha atenção hoje. Braskem foi um papel que chamou a atenção nesses últimos dois pregões. A aspiração da máxima de ontem podia levar a alguma movimentação altista. E especialmente buscando um trade no gráfico intradiário. Né? No intradiário ameaçou um rompimento de primeiro movimento, mas acabou não rompendo. Era um gráfico que a gente ficou acompanhando ao longo de todo o pregão. Não rompeu, mas pode ainda romper no pregão de quarta-feira. E se não for para cima, ou se romper para cima e voltar para baixo, pode iniciar um movimento de queda, tá, no intraday.
As bandas estão bem estreitas. Então, vou ficar atentos à linha d'água desse papel aí no pregão de quarta-feira. CESP 6. Aqui um exemplo de rompimento de primeiro movimento que não deve ser operado. Tem a formação de um primeiro movimento e o papel rompe. Mas olha o volume. O volume foi claramente abaixo de todos os demais volumes, abaixo da média. Não é um trade para operar, foi na direção contrária. ESTC3, esse papel foi bonito. O setor de educação apanhou hoje. Ontem o papel gerou um rompimento de linha d'água, acionou e teria gerado um stop. Stop parado. Tá? Hoje rompeu a linha d'água de novo, com características muito boas. Repara como as bandas estavam estreitas, rompendo a linha d'água, inclinou as médias para baixo. Elas não eram obstáculo, não estava longe da média e dava indicação de rompimento dessa zona aqui de suporte. Certo? Então era um bom sinal. Gerou a venda aqui. O papel não estopou pela média móvel 9 e deu para carregar até o finalzinho do pregão. Esse foi um day trade bem bonito do pregão de hoje. Fibra fez algo muito parecido com Petrobras, só que fluiu melhor que Petrobras. Então teve acionamento neste candle aqui. Tá? Se não acionou nessa barra elefante um primeiro movimento aqui. Tá? E não chegou, é verdade, no alvo da barra elefante. Por volatilidade, o papel conseguiu alcançar o seu alvo de 20%, desde que a entrada fosse pela barra elefante. Se fosse para o primeiro movimento, já um tanto afastado da média móvel de 20 períodos, né, o sujeito, no final das contas, teria saído com um pequeno prejuízozinho. Mas o papel realmente fez um movimento de alta. Então, o setup estava certo. E Marfrig, olhando aqui no gráfico diário, ontem chamou a nossa atenção e possivelmente estava encerrando um movimento por exaustão de volume. A expectativa era de um movimento mais lateral em Marfrig. Deu quantidade de movimento de alta, mais 7,55% de alta. A gente acompanhando o intraday hoje. Tá? A gente deveria, o mais provável era um movimento lateral aqui, mas se viesse a romper essa resistência poderia ser importante. E acabou rompendo e deu uma puxada, só que realmente o rompimento não chamou atenção, não teve um candle mais forte, com um pico de volume que nos fizesse entrar na posição. Infelizmente, acabou fugindo do nosso alcance. Acho que esse foi um bom resumo do que aconteceu no pregão de hoje. Tá? Só mais um papel que fez um sinal bonito, que eu esqueci de falar. JBSS3. JBSS3 abriu com um gapzinho de alta, depois rompeu a linha d'água para baixo, gerando um enquadramento bonito, parecido com o da STC3. E teve um movimento bem amplo de queda, para a volatilidade que o papel apresenta. Tá? A gente estava também atento ao teste dessa zona aqui para buscar um trade de retorno à média, mas a gente não teve um enquadramento legal, porque não teve nenhum candle amplo e nenhum pico de volume nessa região aqui, quando o mercado iniciou o fundo. E depois que o mercado desenvolve um movimento lateral, esse trade já não interessa mais, porque daí há uma maior predisposição dos preços darem continuidade, coisa que fizeram aqui. Então esse trade foi interessante só no rompimento da linha d'água. Agora sim, o resumo do pregão de hoje está completo. Eu vou ficando por aqui, agradeço a audiência de quem ficou 24 anos me ouvindo. Compartilhem esse vídeo com quem gosta de operar. Quanto mais gente nos ouvir, melhor. Um grande abraço.